Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, tenham passado uma semana muito bacana, muito boa. Bacana não pode falar que minha mãe diz que é coisa de gente antiga, mas eu falo mesmo. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa para quem tentou no domingo estar conosco no Filosofia de Boteco. Nós tivemos alguns problemas técnicos e infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão, mas nesse domingo a gente vai ter o Filosofia falando sobre preguiça e a gente vai trazer os assuntos que nós traríamos no domingo passado. Hoje no nosso encontro, falando um pouquinho a respeito do futuro do mundo do trabalho, nós vamos tratar de algumas questões que são consideradas primordiais para quem precisa trabalhar em casa. Então, muita gente tem confundido o que é home office em relação à questão do trabalhar em casa mesmo, por conta da quarentena. Então, quando a gente fala de trabalho remoto, normalmente a gente tem a preocupação, nós temos a preocupação de estarmos com a disponibilidade de poder fazer o trabalho em casa ou não, mas não é o que está acontecendo, infelizmente. A gente sabe que tem sido aí uma questão diferenciada essa quarentena, porque muita gente está sendo obrigado a trabalhar em casa, o que é uma situação bem diferente. E para o nosso tema de hoje, nós resolvemos trazer um especialista em segurança de informação para que a gente possa trabalhar algumas questões que são importantíssimas no home office. Nós tivemos no período de quarentena, então deixa eu só fixar aqui o tema para o pessoal que vai entrando e a gente vai fixar o tema aqui para depois o pessoal não ficar perdido, né? E nós vamos fixando o tema. Muito bem. Agora eu aprendi a fixar o tema. Tá achando que, minha gente? Cada vez aprendendo a fazer as coisinhas aqui importantes. Então hoje a gente vai fazer aí um tema super diferente, que é a questão da segurança de informação. Diferente e importante. Deixa eu chamar o nosso convidado de hoje. Ele é especialista em segurança de informação, analista de sistemas na sua formação original, pesquisa sobre as questões de segurança de informação já há algum tempo e nesse sentido a gente tem aí a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas para que a gente possa ter um trabalho remoto com mais segurança. Não sei por qual motivo, não está fixando, mas vamos tentar fixar à medida que a live for rodando. Bom, vou trazer aqui para vocês um cara que eu já conheço já há bastante tempo, chama-se Halil Ghazali, Halil Abu Ghazali, e como eu disse anteriormente, ele é especialista em tecnologia e tem pesquisado esse tema já há algum tempo. Nós começamos essa semana que finda amanhã, nós começamos com a informação de que 330% a mais de ataques têm acontecido no período da pandemia. E uma das coisas que nos preocupa é como esses ataques acontecem, principalmente como nós podemos evitá-lo. Então vamos chamar logo o nosso convidado para que a gente possa aí começar a nossa trocando essas ideias e esclarecendo algumas dúvidas. Nós estamos falando aí de um momento de transformação digital. Seja bem-vindo. Alô, Halil Ghazali. Acho que a sua câmera está invertida. Pronto, agora sim. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Você está me ouvindo bem? O pessoal que está aí assistindo está me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Que bom. Seu áudio também está bem legal. Eu falava aqui antes de você entrar, uma questão que é importante a gente deixar bem destacado, que é justamente o aumento de invasões que tem acontecido no período da pandemia. Isso significa que as pessoas não estão, talvez, se protegendo como deveriam. A gente foi pego de surpresa, passou a trabalhar em casa, e nem sempre as empresas têm a estrutura necessária para fornecer um computador, para poder fornecer segurança, para poder fazer o planejamento, essa estruturação. Você que é especialista, você que já trabalha com isso há algum tempo, que tem uma experiência bem bacana, e você pode falar um pouco sobre a sua experiência, e principalmente quem é você. Você é co-founder de uma empresa de tecnologia, que é a K-Smart Business Solution,
que trabalha também com algumas questões que são importantes no planejamento de segurança de informação. Então, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, muito obrigada pela presença. Eu queria que você falasse, começando, falasse um pouquinho de você, da tua trajetória, como é que você se interessou por essa questão, enfim. Boa noite, né? Primeiramente, quem trabalha com segurança da informação nunca é especialista, é sempre um estudante. Que, como a segurança e o ataque acontece muito rapidamente, então você não pode dormir no ponto. Então sempre tem que estar estudando, sempre se atualizando. Então você nunca é um especialista, sempre é um estudante. E eu, praticamente um estudante, pesquisador, sempre querendo saber mais sobre a segurança da informação. Já trabalho com isso já há algum tempo. Enfim, é sempre uma área muito nova para a gente estar falando, é sempre assunto sempre atual para conversar. Esses ataques que acontecem hoje nessa até então pandemia, que todo mundo trabalha no home office, geralmente acontece pelo descuido do próprio usuário, que acha que está seguro utilizando equipamento fornecido pela sua empresa no seu home office, mas só que o equipamento está seguro, mas a sua rede na sua residência, o seu acesso à internet, ele não vai te trazer toda essa segurança desde que você não tome os devidos cuidados, né? Que você tenha aquela configuração ideal, a preocupação de estar com o seu software sempre atualizado, com a sua rede devidamente configurada. Então, sempre vai partir do ponto do usuário. E isso é uma questão que a gente sempre bate em cima com todo mundo quando fala, poxa, fui invadido. Qual o motivo? Vacilo de sua parte. Não teve uma certa configuração correta do seu equipamento para que isso aconteça. Então, você está querendo dizer para a gente que hoje é isso que você traz, que é a questão do usuário. É muito importante que a pessoa. E aí, quando a gente fala de usuário, só para esclarecer quem está nos assistindo, o usuário é aquele que efetivamente vai usufruir daquela ferramenta ou de determinados aplicativos para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Então, existe também um desconhecimento por parte do usuário, de forma que ele contribui para que isso aconteça, essa vulnerabilidade com relação aos sistemas, e as invasões elas ocorram. E isso tem sido uma constante, principalmente na pandemia. E aí eu queria ouvir um pouco o que você tem para dizer para a gente sobre isso, porque a pandemia ela trouxe um universo completamente novo. Então, são situações diferenciadas, como eu falei no começo, empresas que muitas vezes, pequenas e médias empresas, e até as grandes também, que não se prepararam com o tempo necessário para poder se adequar a essa nova realidade e, consequentemente, isso está trazendo um prejuízo. Nós tivemos no mês passado um sequestro de dados numa determinada empresa e que foi para a mídia e todo mundo ficou sabendo e, consequentemente, a gente fica com medo, né? Porque se uma grande empresa, se uma grande instituição, ela é vulnerável em situações como essa, que dirá eu ou uma outra pessoa que esteja nos assistindo e que não tem o conhecimento necessário. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você o seguinte: nessa questão do home office, existe alguma dica assim, para a gente começar a startar a nossa nuvem de palavras e, consequentemente, a nossa tempestade de ideias? Existe alguma dica que a gente pode começar a pensar quando se fala em home office? O que eu preciso ter para poder garantir minimamente a minha segurança de informação? E aí a gente vai falando outras coisas no decorrer da live. Na verdade, você não tem uma dica, né? Se for parar para contar essas dicas, vai faltar dedo na mão, porque são tantas informações que a gente sempre passa para poder fazer um mínimo de segurança, né? Porque, primeiro, não existe a segurança 100%. Nada está 100% seguro, independente da situação que você esteja trabalhando. Vamos supor, um equipamento que você tem da sua empresa, que a empresa disponibilizou para você.
onde você tem um canal direto com o sistema lá da sua empresa. Sim, o seu canal pode ser seguro, que a gente chama da rede VPN, né, que é uma rede virtual que existe, onde você vai estar acessando lá a rede da empresa. Tá, tudo bem, a VPN é um acesso seguro que você tem ao sistema da empresa, mas você, na sua porta de saída, se você não tiver a devida segurança, vai acontecer a invasão também dessa VPN. E aí sim vai ter o sequestro de informação, vai ter a dor de cabeça do ataque cibernético, vai ter o roubo da informação, né? Que hoje tanto o pessoal fala, segurança da informação, segurança cibernética. O pessoal às vezes até fala, poxa, mas qual a diferença de uma para outra? Praticamente não existe diferença entre a segurança da informação e a segurança cibernética. As duas Legal andam. você falar isso. Queria que você até esclarecesse isso. Desculpa te interromper, mas é uma coisa que sempre surge como dúvida. Qual é a diferença de segurança de informação e segurança cibernética? É, praticamente no mundo que a gente vive conectado hoje, não vai ter a diferença entre segurança de informação e segurança cibernética. As duas vão estar andando de mão dada constantemente. O que a gente pode definir o que é a segurança da informação e o que é a segurança cibernética? A segurança da informação é aquilo que você tem que ter cuidado em salvaguardar os seus documentos, as suas informações, as suas fotos, o seu acesso na sua rede social. E a segurança cibernética seria o quê? Todo aquele aparato necessário para que você possa fazer uma navegação na internet de forma segura, de forma que não haja tanta exposição de suas informações na internet. Essa seria, sim, uma definição básica entre segurança de informação e segurança cibernética. Entendi. É porque muitas vezes pessoas como eu e muita gente que pode estar assistindo tem essas dúvidas que são básicas e como tudo é muito recente para quem não trabalha na área, tem gente que muitas vezes publica artigos, escreve livros e fala sobre determinados assuntos e coloca tudo no mesmo bolo, fala de cibersegurança e fala de segurança de informação e segurança cibernética como se fosse a mesma coisa. Existe uma relação, então você coloca isso, que existe uma relação, Sim, porém na sim. sua origem, no seu estudo, você tem duas situações diferentes. Já temos algumas provocações aqui, se você me permitir, eu posso já começar a colocar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Nós estamos hoje recebendo o Halil Ghazali, especialista em segurança de informação, que está falando um pouquinho algumas dicas. Estudante em segurança de informação, porque a gente nunca é especialista. Então, tá bom. Analista de sistemas, estudante de segurança de informação. É muito legal falar isso, porque as pessoas acreditam que quem estuda sabe tudo e é legal você colocar isso. Parabéns aí pela sua posição. A Márcia Ribeiro coloca aqui que não existe risco zero. E a Márcia Ribeiro sempre está aqui com a gente. Ela é uma pessoa que também trabalha com gestão de risco e ela entende bem do assunto. A Faica, que está nos assistindo dos Estados Unidos, ela coloca como identificar as ferramentas ou software mais adequados para o meu sistema. Existe algum tipo de seleção que eu, enquanto usuário, posso fazer, já que você colocou anteriormente que o usuário ele tem uma contribuição significativa na segurança de informação? Existe aplicativo, sim. Um bom antivírus que você tem instalado na sua máquina, ela já auxilia bastante nessa coisa de você estar se monitorando com relação a um ataque que possa estar acontecendo, até mesmo de vírus, ou de um phishing, de um keylogger, do spoofing. Tem muitos aplicativos hoje que te ajudam muito nesse monitoramento da sua segurança. Existem antivírus próprios para isso, existem aplicativos próprios para ficar monitorando mensagens enviadas, mensagens recebidas. Com certeza tem esses aplicativos. Tem alguma dica assim que você pudesse dar para quem está nos assistindo? Porque de repente essa pergunta pode ser também a dúvida de outras pessoas. Existe uma dica
Ou alguma ferramenta que você tem assim para poder passar para o pessoal, ou depende do perfil de cada usuário? Depende do perfil de cada usuário, mas os melhores são os pagos. Ah, Você tem perfeito. aquelas ferramentas, você tem aqueles monitores gratuitos na internet, mas nem sempre eles vão te dar todo aquele aparato de segurança para que você possa se sentir um pouco mais seguro. Quer ter uma segurança? Tem um aplicativo pago, tenha um bom antivírus pago, que aí sim você vai ter um retorno da segurança que você pretende ter na sua navegação, na sua transmissão, na sua ligação que você faça através do seu computador, do seu celular. O ideal Legal. sempre são essas ferramentas. A Márcia Ribeiro faz uma pergunta para você, de repente pode colocar aqui a resposta. Também é uma pergunta bem interessante do ponto de vista geral, porque todos nós usamos os bancos virtuais, assim, no sentido de usar aplicativos para acessar. Eu, por exemplo, não vou mais a banco para tirar dinheiro, porque a gente com cartão a gente faz tudo. E ela faz uma pergunta: por que o sistema de bancos eles não aceitam VPN? E aí, voltando no VPN, é aquela questão, gente, que ele já colocou, questão É, virtual. Pode explicar um pouquinho para a gente isso? eles preferem não utilizar essa VPN porque pode haver uma quebra dessa segurança na VPN. Ele vai te dar a segurança numa via, mas na outra via você pode deixar uma brecha que aí vai acabar acontecendo essa invasão. E num caso de uma invasão de banco, quando você tem um sequestro de informações bancárias, ou então até mesmo um saque indevido, o responsável por esse saque indevido é o banco. Então, ele prefere se resguardar a ter que resguardar o seu computador. Então, é por isso que banco não prefere utilizar a VPN e se usar outros dispositivos, como que a gente chama do iToken, né? Você faz um acesso, você digita uma senha, ele pede uma contrassenha e por aí vai até criar um ambiente seguro para que você possa fazer essa sua transação bancária de forma mais tranquila. Então, aquele iToken é uma coisa que traz para a gente a segurança necessária para que a gente consiga Sim, sim, realizar. sim. Ah, ok. E É se for legal você fazer, ó, colocar bom, isso. pelo menos é uma forma que eu utilizo o banco. Eu quase nunca confio no meu aplicativo de celular, porque celular hoje é o dispositivo de mais fácil invasão, é um celular. No caso de você fazer acesso a banco, o que você pode fazer? É deixar o seu celular para poder criar uma contrassenha para você utilizar no seu computador. Aí sim você vai ter um acesso seguro, sem problemas, que não vai te dar tanta dor de cabeça. Então, sempre utilize da opção de dois dispositivos para se logar. Coloque duas senhas diferentes para poder fazer esse acesso a banco. É sempre interessante tá dando essas dicas. Eu li uma reportagem que eu fiquei bem assustada. Eu acredito que a partir de agora, muita gente que está nos assistindo também vai ficar assustado. Eu li uma reportagem que dizia o seguinte: cybercriminosos podem atacar dispositivos desconectados. Repetindo, dispositivos desconectados. Isso significa que mesmo que você esteja desconectado, o seu dispositivo pode ser atacado. Essa reportagem ela traz várias justificativas, mas você que trabalha com isso e que já conhece, já pesquisa a segurança de informação há algum tempo, e como você mesmo colocou, você é um eterno estudante, como é que é visto isso? Quer dizer, eu estou desconectada e de repente eu tenho uma pessoa que pode invadir o meu aparelho, e você colocou a questão do celular, que celular é uma coisa que a gente tornou-se uma extensão, mais um órgão do nosso corpo. Como é que funciona isso? É É, fácil, é esse, difícil? esse ataque do dispositivo desconectado, ele pode acontecer. De que forma? Ondas magnéticas, sinais sonoros emitidos pelo computador. Outro dia eu estava lendo um artigo que hacker estava invadindo
até através do cooler de ventilação do computador. Eu falei assim, caramba, daqui a pouco vai chegar até pai de santo aqui no mundo da informática, né? Vai começar a bater tambor para roubar informação. Mas pode acontecer do dispositivo desconectado, mas só que é um caso muito raro, muito difícil de acontecer, ainda mais nos dias de hoje, que para você poder fazer um roubo através de um campo magnético, você precisaria aí de muito tempo para fazer. Um exemplo básico, vamos supor que o cara vai querer roubar uma foto, né, no seu computador através de um campo magnético. Ele pode até roubar, mas só que ele vai levar aí quase que 2, 3 vidas para poder conseguir buscar essa informação. Então, não vai ser uma coisa assim de fácil ocorrência, né? Pode acontecer. Nada é impossível no mundo da informática, mas é muito raro, é muito raro. A Márcia Ribeiro, ela coloca aqui a respeito da VPN que você pontuou, ela camufla a localização, ela está colocando aqui, quer dizer, existe também essa dificuldade, por isso talvez os bancos não consigam entender como seguro usar a VPN. O Vander Sanvix, ele coloca, mesmo usando digitais, acessar pelo celular ainda é inseguro? É uma questão, e aí a gente está colocando essas questões, pessoal, só para poder esclarecer, o nosso tema é segurança de informação e home office, e a gente passa a utilizar todos esses mecanismos, essas ferramentas de forma mais intensa por conta da quarentena. Então é importante porque muita gente está usando isso também para o trabalho. Então volta a pergunta, mesmo usando digitais, acessar pelo celular ainda é inseguro? Pergunta do Vanderson Vix. Não, é o tal negócio, né? Você vai estar digitando você vai estar lá colocando sua digital no celular para poder desbloquear. Tudo bem, você desbloqueou, mas e aí? Você às vezes instala um aplicativo no seu celular que pode estar monitorando não a sua digital, mas vai estar monitorando a sua transação. E é aí que acontece o sequestro da informação, né? Não no ato de você digitar, mas sim no aplicativo que você instalou, que está monitorando o que você está fazendo. Então, Entendi. acontece. Tem até uma questão aqui da Anice Alves de Almeida, ela coloca, para falar a verdade, nada está sendo seguro Nunca atualmente. será, nunca. Se você quer ficar seguro, se você quer ficar privado das suas informações na internet, nas redes sociais, não use. Saiam delas. E, e foi bom você ter colocado isso, porque a gente está falando de home office, está falando de segurança de informação. Tem um autor chamado Jaron Lanier, ele lançou um livro há pouco tempo chamado 10 razões para deletar suas redes sociais. Eu ouvi isso numa live, fiquei curiosa e consegui fazer a leitura do livro. Realmente é muito interessante porque ele pontua justamente isso que você acabou de alegar. Se você quer se sentir seguro, se você quer que a sua vida não seja invadida, você tem que se desconectar totalmente, porque é a única forma de você ainda conseguir preservar a sua privacidade. A única E forma de não falando, entrar na sua casa é deixar a porta trancada, né? a Fênix Treinamentos até faz uma pergunta que tem a ver com isso que você acabou de colocar. Quais as melhores alternativas para reduzir os riscos em relação à invasão, em relação à questão de você trabalhar em casa, enfim, quais Bom, são as melhores alternativas? Quer dizer, tirando a parte de você desconectar totalmente, né? Porque assim é, como é o meu caso, ela também deve ser uma pessoa que precisa ficar em sim, casa trabalhando, enfim. sim, sim. A melhor forma de você reduzir os riscos é você perder um pouco de tempo e chegar naquela abinha lá, configurações que existe em todo aplicativo, em todo navegador, e se atentar à parte de privacidade e segurança. Quando você, no computador, por exemplo, você está com o seu navegador aberto, navegando na internet e acha que está tudo bem. Mas só que por trás dele você tem lá suas configurações de segurança. Você não se atenta àquelas configurações de segurança e deixa a porta aberta, vai acontecendo tudo na internet para você.
Então, o ideal é sempre você prestar atenção nas opções de privacidade e segurança do aplicativo que você utiliza. Todos eles têm essa aba disponível para você acessar. Quer ter um acesso seguro? Perca um pouco de tempo e analise essa parte, privacidade e segurança. Sempre é interessante. É a dica que todo analista de segurança, todo profissional de segurança da informação dá ao usuário. O Senhas, filme... Desculpa. utilize suas senhas, mas troque de senha da mesma forma que você troque de roupa. Ah, interessante. O Firmino Antônio, que é o Antônio Firmino, que também está sempre com a gente. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Nós estamos tendo uma live com bastante gente perguntando. Isso é muito importante. Perguntem mesmo, porque nós estamos com um grande especialista. Ele pergunta o seguinte: Grande Calil, o certificado digital que usamos para assinar processos e acessar os tribunais, eles são seguros? Aqueles Sim, certificados sim, né? sim. A certificação digital, ela é bastante segura, porque o que ela vai fazer? No envio dessa informação, ela vai automaticamente criptografar todas as suas informações para poder fazer um envio seguro da informação. Vamos supor que você fez o certificado digital, mandou sua informação, a informação foi sequestrada. Quem sequestrou essa informação vai ter um trabalho muito duro para poder reverter essa criptografia gerada pelo certificado digital no envio dessa informação para o tribunal. Essa parte de certificação digital ela é muito interessante, independente do envio de documentos, até mesmo para você ter instalado no seu computador. É aquela segurança que eu te falei, né? É uma forma de segurança paga. Para você ter um certificado digital, você precisa ter uma licença paga para poder utilizar. É uma segurança que você tem no seu computador, sem dúvidas. Então você já deu assim boas dicas. A gente tem que observar a questão das abas em relação à questão da segurança. Temos que ter, sim, alguma ferramenta que seja paga, que vai te garantir uma segurança maior em relação àquilo que você está transmitindo e recebendo seja no seu computador, seja no seu celular. E aí vem algumas outras provocações, tá? Sim, vamos A lá. Niceia ela coloca aqui sobre a live, né? Eu estou tentando fixar, gente, mas por alguma razão não consegui. Mas a live é sim sobre segurança e tecnologia. Ela está falando que vale a pena assistir. Obrigada, Niceia, pela sua audiência e pelo seu elogio. A Márcia Ribeiro, ela pergunta: quando devemos rastrear o computador? Quantas vezes? Isso é muito importante, principalmente para quem está trabalhando em casa. Como Quantas é que vezes? funciona? Quantas Sim. vezes? Deixa ele 24 horas sendo rastreado. É a melhor opção, porque o ataque pode acontecer a qualquer hora. Então, enquanto você estiver conectado, o interessante é você estar com o seu aplicativo de segurança monitorando o seu computador, porque qualquer falha que aconteça, ele vai te dar um alerta na hora. Então, é 24 horas monitorado. GPS ligado constantemente. Então, olha, trocar senha, gente, olhar as abas, ler a política de segurança do que você está colocando no seu computador é fundamental também, aquelas coisas chatas que a gente costuma passar direto, vou aceitar e coloca qualquer coisa no computador. São essas pequenas seduções que muitas vezes permitem que a gente tenha um grande prejuízo. Temos mais perguntas. Power Empreendedora pergunta o seguinte: Rosana, obrigada pela audiência. Desabilitar cookies ajuda? É efetivo? Ajuda. Explica para o pessoal o que são cookies, porque tem muita Ajuda. gente que sabe, mas não sabe. Cookie não é biscoito, não, tá? Cookie, nesse caso, não é biscoito, não. O cookie, o que é utilizado? Qual a função do cookie na navegação da internet? Ele vai, num primeiro momento, o cookie ele até ajuda na sua navegação, porque ele faz a montagem mais rápida da página para você, aonde aquele tema que você tem um determinado interesse, ele vai chegar mais rápido para você. O problema do cookie é que ele fica rastreando o que você faz, ele fica monitorando o que você faz. Então, o cookie, ele é interessante você estar utilizando. Também é interessante você sempre estar limpando o cookie.
qual a desvantagem de estar limpando o cookie? Que toda vez que você for acessar algum site, vai demorar um pouco mais a montar aquela página para você. Você vai ter que ter o trabalho de digitar. Vamos supor que você está fazendo o seu acesso à sua caixa de correios, o seu e-mail. Com o cookie desabilitado, automaticamente, toda vez que acessar, você vai ter que digitar seu usuário, você vai ter que digitar a senha. O cookie, ele grava esse tipo de informação. Ele grava o nome do seu usuário, ele pode gravar a sua senha. Então, é uma vantagem que vai te facilitar o acesso. É uma desvantagem, porque no caso de uma invasão, o hacker, o criminoso, ele pode chegar e vai buscar aquele cookie que tem a sua informação gravada e pronto, já tem suas informações na mão para poder fazer um ataque na sua conta. Então, é interessante limpar sempre o cookie? É chato? Porque você sempre vai estar perdendo um pouco mais de tempo, mas como a gente está falando de segurança, nada melhor do que você perder tempo para poder montar a sua segurança. Então, o cookie, desabilite sempre. Importante essa dica, muita gente nem sabia o que era cookie, né? Podia pensar que era biscoito mesmo. Marta Carvalho, ela coloca, trocar de senhas, ótima dica, não sabia, realmente. Eu como troco de senha constantemente, porque eu vivo esquecendo, então para mim isso é fácil. Muita gente... Dica de senha, vai trocar de senha, mas nunca vai colocar a data do aniversário do filho, o nome da mãe, o nome da sogra. Você sempre coloque qualquer outra coisa e sempre mescle letras, números e caracteres especiais. Isso vai ajudar bastante. Poxa, mas fica muito difícil de guardar a senha. Tá, tudo bem. Anota a senha no papel e coloca ela embaixo do travesseiro, que ela vai ficar muito segura. Não deixa ela colada na frente do computador, não. Guarda ela embaixo do travesseiro, no fundo do armário, lá embaixo da gaveta, lá onde você guarda suas meias. Guarda a senha lá. Lá vai estar segura. Muita gente elogiando, Rosângela Garcia mandando um oi, o Antônio Firmino também mandando um ok aqui, Morgana Sérgio dando uma risadinha, com certeza de alguma coisa que você disse. A Aniceia Almeida está convidando todo mundo para assistir a live. Olha, gente, essa live vai ficar gravada tanto no nosso perfil no Instagram, como também no nosso canal no YouTube. Então, se perdeu, assiste lá, compartilha, porque vale muito a pena a gente falar de segurança, é importantíssimo. Né? Bom, além disso, o Vandersan Vix, ele faz uma pergunta, entre Linux, Windows, Mac, algo mais seguro? O que você observa em matéria de segurança para você poder utilizar? Bom, todos eles devidamente configurados, todos eles são seguros. A diferença entre um e o outro é que o Linux você tem aí uma distribuição gratuita que você pode instalar e utilizar, mas no caso do Linux, é interessante você sempre deixar... Bom, quem é o usuário do Linux vai entender o que eu estou falando. No caso do Linux, é sempre você criar um usuário para utilizar o computador diferente do usuário root, que é o administrador, o usuário master da distribuição do Linux. Então, quer utilizar o Linux? Utilize, mas nunca utilize a conta do root, porque o root vai te liberar o acesso para fazer tudo que tiver direito dentro do Linux. Então, entre sistema operacional, não existe diferença. A diferença vai existir na segurança que você aplica em cima do seu sistema operacional. Perfeito. O Tony Macedo manda um oi para você, manda um oi para a professora Karina, muito obrigada pela audiência. A Marta Carvalho coloca excelente live, conteúdo importante para nós, leigos em TI. O nosso objetivo aqui é esse. O nosso tema principal, as nossas lives desde maio, que no primeiro momento, eu quero sempre agradecer a audiência de vocês, porque nós começamos em maio com o intuito de falarmos sobre as mudanças do mundo do trabalho. O mundo do trabalho mudou, e agora? E todos os temas, quando não sugeridos pelo meu planejamento inicial, foram sugeridos até por vocês,
fala sobre esse assunto, fala sobre outro assunto. Nós já temos lives agendadas até setembro, sempre às sextas-feiras. Em setembro, provavelmente, a gente vai mudar a data, não vai ser mais às sextas-feiras, mas até setembro, toda sexta-feira, às 18h30. E no mês de agosto, nós já temos também grandes convidados. Semana que vem, a gente vai estar recebendo uma grande convidada, a Clotilde Souza, que vai falar sobre o trabalho além de fronteiras. A gente vai falar um pouquinho mais ao final. Bom, a Rosângela também parabeniza você. A Márcia Ribeiro coloca: como as empresas devem fazer a gestão de riscos em relação aos empregados que são os habituais usuários? Como é que as empresas podem fazer isso? Como é que esse planejamento se dá? Uma boa governança em cima da informação, da administração dos computadores utilizados pelos seus usuários. Essa é a melhor forma de tratar essa segurança. E nas empresas, ela sempre tem, a empresa, todo o seu gestor, ele sempre tem que ter em mente que o usuário sempre tem que ser treinado com relação à segurança, porque a maior porta de entrada de invasão numa empresa é o descuido do usuário. Ele sempre deixa a sua tela desbloqueada, a sua caixa de correio aberta. Então, a melhor forma de fazer, de estar gerenciando esse risco, é treinar sempre o seu pessoal com relação à segurança, sempre estar passando informação atualizada. Ah, mas eu já sei isso, isso foi falado na reunião passada. Não importa, é sempre bom relembrar. A melhor forma de gerenciar o risco é treinamento do pessoal. Não existe outra forma. Interessante também você ter falado isso, e é muito importante a gente deixar isso reforçado. A Márcia Ribeiro faz uma Ela tem pergunta na uma perguntinha aqui, sequência. inclusive em home office, Home office. lógico, principalmente no home office, porque às vezes você está trabalhando em casa, mas em casa você está trabalhando usando o seu computador e não aquele computador disponibilizado pela empresa. No computador disponibilizado pela empresa, ainda existe alguma regra de segurança em cima dele, que tem um controle de acesso do usuário. O usuário não tem permissão de fazer muita coisa. Já no computador que você utiliza em casa, é aquele computador que você sempre está logado nele como administrador, você sempre dá permissão para fazer tudo no computador. Então, esse cuidado deve ser tomado principalmente no home office e utilizando o seu equipamento e não o da empresa. Eu quero colocar uma coisa, já que você tocou nesse assunto, que é importantíssimo também a gente falar, e eu falo sempre que é importante, gente, porque tecnologia faz parte da nossa vida e vai fazer agora mais do que nunca. Nós estamos trabalhando, pelo menos a maioria das pessoas, aqueles que têm funções que puderam ser adaptados para essa nova realidade, o mundo do trabalho mudou para essas pessoas, e para alguns que já trabalhavam em sistema de trabalho remoto, né, não ficou assim tão difícil se adaptar. Uma coisa importante que você pontuou agora, eu preciso deixar bem claro. Você falou sobre a questão do usuário, da máquina do usuário e da máquina que é fornecida pela empresa. Eu li uma reportagem falando sobre essa questão da responsabilidade em relação às máquinas que são utilizadas, ou seja, se a empresa te deu uma máquina, ou se você usa a sua máquina, ou se a empresa te deu a máquina, mas não garantiu a sua segurança. E falava justamente sobre essa questão. Como o usuário, o funcionário da empresa, ele pode ser responsabilizado em momentos em que a empresa fornece toda a sua, digamos assim, todo o ferramental, o computador, o sistema operacional já devidamente organizado, com uma governança bem, digamos assim, bem restrita em relação a determinados acessos, e aí o usuário, ele fura aquilo ali, ele fura aquele bloqueio, ele usa de maneira indevida, a responsabilidade passa a ser dele, não da empresa. Sim. Já ao contrário, quando você tem uma situação onde a empresa não fornece, não tem nenhum tipo de governança em relação à segurança de informação, não fornece um equipamento ou um projeto importante para que aquela segurança seja realmente, digamos assim, mais sólida, aí o funcionário ele não é responsabilizado porque a empresa também não forneceu. Ou seja, você tem um cenário bem diferente agora, que é você não... E é um cenário de difícil análise sobre responsabilidade, né? Porque acaba ficando naquela, poxa, mas eu pedi, você não me deu. Não, mas eu te dei, mas você não usou direito. Então, nunca vai ter um consenso legal.
Então, uma dica numa situação dessa vai fazer o seu home office, tenha cuidado com o que está fazendo. Mesmo utilizando o seu equipamento, que não seja aquele que foi fornecido pela sua empresa, mas você tem que pensar que a segurança da empresa também vai acarretar na segurança do seu emprego. Então, qualquer coisa que aconteça lá na empresa, você vai estar direta e indiretamente envolvido, independente da forma que aconteceu, né? Sim, sem dúvida. Assim, essa questão da segurança do emprego, no momento em que a gente está vivendo com 27, no primeiro momento, 27 milhões de desempregados, a gente recebeu aí recente, eu até falei isso na live passada, sobre essa questão de como isso aumentou com a pandemia. A gente tem um número acima de 80 milhões de pessoas que estão à procura de emprego, desempregadas, e ainda vão ter muitos desafios num momento como esse. A gente percebe o quanto é fundamental que você consiga seguir todas as regras. A gente tem falado alguns temas aqui, já falamos anteriormente, falamos sobre compliance, sobre ética profissional. É importante que a pessoa conheça todos esse passo a passo, Sim, essas regras básicas, para que você consiga também ter um ambiente seguro, não só para aquele usuário, mas para todas as pessoas envolvidas, a empresa, enfim. A Marta coloca aqui a autorresponsabilidade, exatamente. lógico. Quer dizer, você assume, né, esse risco. E a Márcia, perdão, colocou anteriormente o risco que você assume ao levar um computador para casa, ao acessar uma rede. Nós falamos também sobre compliance muito aqui, até porque eu faço parte de um grupo de compliance, sou professora de compliance também. E quando a gente fala de compliance, a gente fala agora de uma lei que era para entrar em vigor em agosto e que foi jogada para o ano que vem. Nós vamos ter até uma live específica sobre ela. A live vai ser no dia 31 com o Eduardo, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E o pessoal do TI, como muitas vezes a gente chama o pessoal do TI. O pessoal do TI ficou em polvorosa, porque vão ser muito acionados. Então, falar de segurança de informação e falar de home office é falar de compliance, é falar de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente volta a dizer, vai ter uma live específica sobre esse tema no dia 31, não percam, vai ser bem interessante, com um grande especialista também, o Eduardo. E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, automaticamente esbarra nisso que nós estamos falando já desde do nosso início, desde 8h30, parece que não, mas já se passaram 42 minutos. E o que a gente percebe é que na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma série de elementos que fazem toda a diferença para que essa segurança em relação ao dado, em relação a essa proteção, seja atingida. Mas fundamental, você reforçou isso, eu volto a dizer, fundamental que você tenha a orientação a quem está usando o sistema. Com certeza. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você colocou isso de forma muito intensa aqui. Muita gente parabenizando, hein? Só queria deixar registrado. E muitas perguntas, tá? Tem gente perguntando aqui, ó. A Morgana colocou que a risadinha foi por conta da brincadeira com biscoito, mas achei o tema muito pertinente, adorei todas as orientações. Parabéns. A Aniceia coloca aqui, minha sempre linda intelectual professora, um grande carinho, uma aluna querida, nossa aluna da MSCAM, no Espírito Santo. Gutenberg dá um ok, tá um joinha, tá nos assistindo também, valendo a pena assistir. Help Show, minha mãe, parabenizo você pelas orientações. A Márcia Ribeiro faz uma pergunta: as empresas costumam adotar política de segurança de informação para todos os empregados? Quando a gente está falando de política de segurança de informação, ela é extensiva para todo mundo? Deve ser, né? Deve ser extensiva a todos, porque a partir do momento que você é um funcionário, está dentro daquela empresa, você carrega alguma informação da empresa. Então, toda a política de segurança da informação deve ser para todo mundo, desde o auxiliar de serviços gerais até principalmente a diretor, presidente de uma empresa. Então, todos eles devem participar disso, porque o roubo da informação pode acontecer das formas mais inusitadas e das pessoas que você menos desconfia pode estar roubando informação.
Então, o treinamento deve ser dado a todos, indiferente do cargo exercido dentro da empresa, da função exercida e do tipo de informação que a ela é passada, né? Então, é sempre interessante. Treina todo mundo. Mais perguntas. Hum. Anderson Del Pulpo pergunta: se fizer uma atualização de boleto na internet, pagar e descobrir que caiu em uma fraude, teria que recorrer a alguma instituição ou só fica com prejuízo? Nesse caso, é mais fácil você ficar com prejuízo, mas o ideal é sempre você prestar atenção no número do código de barra, né? Existem algumas formas de segurança de identificar a fraude em um boleto bancário. O pessoal olha aquele código de barra, mas não necessariamente vai saber o que é. Mas se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você encontra explicações, encontra tutoriais para identificar um boleto bancário falso para aquele boleto original que você pode pagar ele com segurança. Agora, num caso desse, o prejuízo vai ser seu. Dificilmente o banco vai ressarcir esse prejuízo desse pagamento desse boleto falso. Então, não tem jeito. Nós já vimos várias situações desse tipo. O Sim, Jair Oliveira Vix, que já foi aqui nosso convidado, esteve conosco falando sobre imagem profissional, teve um probleminha na live, mas vai voltar com a gente ainda para falar um pouco mais sobre o assunto. Ele dá boa noite, de muita luz, e diz o seguinte: eu trabalho em um home com um notebook da empresa, toda preparada pelo pessoal do TI. Eu tenho a empresa dentro de casa e tem várias ferramentas de segurança. Então ele coloca que existem empresas que estão sim. preocupadas com isso. É. Bacana. É Bom, o que deve, é o que deve, é o que deve acontecer, né? Independente do tamanho da empresa. Toda empresa deve ficar preocupada com a sua informação e com acesso às suas informações também. Por mais que ela te disponibilize o equipamento para você trabalhar, mas você também tem que ter um ambiente seguro dentro da sua casa para você poder fazer isso. O que eu falo do ambiente seguro? É ter o seu roteador de acesso à internet bem configurado, bem com as suas devidas regras de segurança aplicada para que não aconteça esse tipo de sequestro de informação. Porque adianta a empresa te dar um equipamento seguro, mas você não tem a segurança dentro da sua própria casa. E que é o que acontece muito. O pessoal coloca uma senha no Wi-Fi e já acha que já tá seguro, mas é querer confiar demais num dispositivo que é entregue por uma TV de assinatura ou uma empresa de telefonia. E tanto que no home office, 90% das falhas de segurança acontecem no roteador fornecido pelo serviço contratado da empresa de telefonia, da sua TV a cabo que disponibiliza a sua internet. Boa parte dessas falhas acontecem nesses roteadores, que a segurança neles é a segurança mais básica que existe, que é de fácil quebrar. O que seria isso? Você consegue acessar o roteador e quando chega lá, a senha do administrador é a senha padrão de fábrica. Você não tem esse cuidado de alterar a senha do administrador do roteador que está instalado na sua casa. Então, por aí já acontece grande falha de segurança da informação que acaba destruindo todo aquele trabalho bonito que a empresa fez para você trabalhar no seu home office. Então, o ideal é trocar também a senha do roteador, tirar daquelas senhas básicas. Troca a senha e, se possível, coloca mais 1, 2, 3 roteadores, faz cascata de roteador para poder garantir um mínimo de segurança ali para você ter seu home office seguro, né? Certo. A Edna Rossim coloca aqui: parabéns, Karina, e para o Halil. Excelentes informações e muito necessárias, principalmente nesse momento de home office. Obrigada, todos os temas são pensados em você. Marli Gazali, que é minha sogra, parabéns para vocês pela live.
Faica Missi fala que Rá deve voltar para mais informações. Temos a família aqui, tá, gente? Temos Obrigado, meus irmã, fãs. sogra, temos os Obrigado, meus amigos e fãs. temos também novas pessoas que podem continuar nos seguindo. Toda sexta-feira um tema sobre o mundo do trabalho e essas mudanças que estão vindo para mexer com a nossa cabeça. A gente está aqui para tentar ajudar na medida do possível. Sim. A Leomar, sua prima de Brasília, está aprendendo muito, agradece aí pelas dicas, obrigada pela audiência. O Jair Oliveira coloca um exemplo anterior, o irmão dele pagou o boleto falso e ficou no prejuízo, então o que você falou faz bastante sentido. A Aniceia aqui está parabenizando todo mundo que está participando, quero agradecer a Aniceia, que também está divulgando em outras redes, e tem bastante gente entrando, pessoal, nos siga, porque aí vocês quiserem mais dicas, me siga no Insta e o Halil também vai dar o perfil dele para vocês poderem seguir e ele vai passar a postar algumas dicas aí de segurança no perfil para a gente poder acompanhar. Não é difícil de me achar, não. E é isso aí. Nesses 10 minutinhos finais, eu queria pontuar algumas provocações que fizeram e fazer uma pergunta minha aqui, que surgiu, que foi mandada no privado, foi mandada uma pergunta. O Jair coloca que o boleto que o irmão dele pagou foi de financiamento do carro. Ih, coitado, ó, cuidado para não ter busca e apreensão. A Márcia Ribeiro coloca, foi invadida pelo roteador da NET. Então, isso que você acabou é o que mais de colocar. acontece. Roteador da NET, o pessoal confia demais no roteador da NET. É o que mais dá dor de cabeça. O Neville Júnior coloca, como posso ter o meu roteador mais seguro? Agora começaram várias perguntas, a gente vai ter que ser bem objetivo para poder matar todas elas. Como é que o roteador pode ser mais seguro? Ele pergunta, Neville Júnior. Primeiro, você tem que observar qual tipo do roteador está sendo utilizado na sua internet e atentar à parte de segurança, as senhas, a forma que é criptografada a sua senha dentro do roteador. Nesse caso, o que eu aconselho? Contrate um profissional para poder analisar para você. Ah, ótimo. Firmino Antônio, ele coloca aqui, com Maria Clara tendo aula online pelo Zoom todo dia, né? Tem que passar antivírus quase todos os dias. Ele fala sobre o Zoom e eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Estamos com audiência na Alemanha. Opa. Muito obrigada mesmo. Estamos com audiência nos Estados Unidos, na Europa, temos audiência da África também, olha, algumas pessoas que já live entraram. Internacional essa. O Brasil inteiro participando, muito obrigada. Tem uma amiga também do Chile que está aqui conosco. A Faica parabeniza também pela live. O Neville Júnior fala que é seu amigo de infância. Juninho! E a Rosângela, ela coloca aqui também a respeito da qualidade da live. Muito obrigada. Ela coloca, você é fera, só traz convidados de valor. Toda semana, um convidado, uma convidada que vai trazer para a gente aí uma grande oportunidade de nós sempre aprendermos mais e mais. O engenheiro Michael, que também passou a nos seguir, está sempre conosco toda semana. Ele acaba de colocar aqui um tipo de fraude. Acabaram de usar minha foto em um WhatsApp, perfil falso. A minha pergunta, faltam 7 minutos, eu tenho que fazer essa pergunta, que essa pergunta foi mandada pelo privado. A gente está tendo muita fraude nesse período também de pandemia, não apenas com relação à questão de hackers acessando por conta do home office, mas também com relação a perfil falso no WhatsApp, muitos golpes, a gente está tendo essa situação. E nós tivemos, essa é a pergunta que foi mandada no privado, nós tivemos aí muitas invasões em determinadas plataformas que fazem reuniões onde as pessoas acessam essas plataformas e todos estão conectados, como foi o caso que foi público, então não tem problema da gente contar aqui, que foi o caso do Zoom, que teve que reconfigurar toda a sua segurança, criptografia de ponta a ponta, e ele já falou essa questão da criptografia. E nós temos outras ferramentas, o Google Teams, a gente tem o Webex, que também as pessoas utilizam muito. Essas plataformas que fazem reuniões online ou aulas online, muitas universidades estão usando isso. Elas são realmente seguras? Eles estão preocupados com isso? Na totalidade, você já colocou que segurança 100% não existe. Mas existe alguma outra coisa que a gente pode fazer para se sentir mais seguro? Nesse caso dessas aplicações de reunião via web,
você vai de certa forma, vai ficar um pouco refém da segurança deles, não vai depender de você. Então, quem vai ter que se preocupar com a segurança do que está sendo passado ali vai ser o fabricante daquela aplicação. Então, não tem muito o que fazer nessa situação. Tanto que o Zoom, logo assim que ele começou a ser conhecido, ele tinha uma falha gravíssima de segurança, que até então era pouco utilizada, e como ele teve um crescimento muito grande, a plataforma não aguentou essa evolução, esse volume de acesso. Então ele teve problema de segurança, sim, no início. Mas pelo que eu tenho visto, lido na internet, eles têm trabalhado bastante para poder aprimorar mais a segurança dessas plataformas que o pessoal utiliza para fazer essas suas conferências. Então, Boa notícia. não tenho muito o que fazer, fica amarrado a eles. Então, mas eles estão trabalhando para poder melhorar isso, com certeza. Estou defendendo ninguém, não, mas pelo que eu tenho visto, eles têm trabalhado bastante para poder aumentar essa segurança. Porque também é interessante para eles, porque quanto mais seguro, mais captação de verba eles conseguem, né? Porque publicidade nessa situação aí é a alma do negócio, é o que eles vão ganhar dinheiro na publicidade deles. Então, E a eles valorização do querem. próprio negócio, né? Sim, sem dúvida, O Zoom sem dúvida, aumentou um número absurdo, né? sem Temos dúvida. algumas últimas provocações, faltando 4 minutos para a gente encerrar, passou muito rapidinho. A Marta Carvalho coloca aqui em casos de fraude BO, infelizmente. É. A Márcia Ribeiro fala, contrate o Halil, tá indicando você aqui. O Centro de Beleza Salazar, que é a querida aluna também, a Conceição Salazar, que tem feito lives excelentes, gente, sigam o Centro de Beleza Salazar, fala sempre eficientes as nossas lives, sempre está conosco. A Márcia Ribeiro sugere outra live com o Halil, com episódios de atualizações. A Marta Carvalho coloca, obrigada pela live, muito importante em tempos modernos, a tecnologia é dominante hoje. E a Aniceia faz uma pergunta, assim, na verdade, é um questionamento que muita gente pode ter, então eu queria que você objetivamente respondesse a Aniceia para a gente poder já fazer o nosso encerramento. Ela está dizendo que está usando o Meet, o Google Meet. O que você pode falar sobre ele? Aí você colocou, né? Todos estão trabalhando pela segurança. Você vai ficar refém do Existe um Google. melhor, assim, ou Você fica não? refém do Google, você fica refém do Zoom, você fica refém do Microsoft. Esqueci o nome da aplicação da Microsoft. É o Microsoft Teams. Teams. Então, você fica refém deles, não tem muito o que fazer. Segurança vai depender da boa vontade deles. Agora, o que você pode fazer, dicas importantes de segurança que você esteja assim na frente do computador, observar se você está com sua câmera tampada para não ter vazamento da sua imagem, para não ter exposição de nada, observar configurações de desabilitar microfone do seu dispositivo. Era a minha pergunta. É, então tenha cuidado. Vai usar o computador? Bota uma fita isolante na frente tampando a câmera do seu computador. Quer ter um pouco mais de privacidade? Vai lá no painel de controle, verifique lá as opções lá de configuração do seu microfone, deixa desabilitado. O celular é o grande vilão, o celular é o grande vilão nessa história toda. É o que mais dá brecha para vazamento de informação. Porque no celular você instala qualquer aplicativo, aí não vê, não lê comentário de quem já utilizou aquele aplicativo. Aí ali, quando você acaba de instalar, aí, opa, eu quero usar. Aí vem aquela perguntinha na sua frente e você não lê a pergunta. Aí você disponibiliza para o aplicativo a sua câmera, você disponibiliza o seu microfone, você disponibiliza a sua agenda de contatos, você disponibiliza acesso às suas fotos. Então, aí você acaba perguntando, poxa, mas como é que eu fui invadido? Eu não dei permissão de nada. Você leu, você não leu. Então, o ataque aconteceu. Então, Excelentes tome dicas. bastante cuidado com aplicativos instalados no seu celular. É um microfone potente, é uma câmera que está toda hora você está olhando para ela, fazendo biquinho, fazendo pose, fazendo careta, é TikTok,
é o WhatsApp, é não sei mais o quê. Então, tome bastante cuidado com os aplicativos instalados no seu aparelho, as permissões de segurança do seu aparelho celular, independente do... Finalizando aqui, senão a gente vai ser derrubado pelo Insta. Olha, eu quero te agradecer, Halil Ghazali, está no Insta, Halil Ghazali, né? Halil.Ghazali. Já Isso. está terminando, gente, já está 30 segundos. O LinkedIn também, Halil Ghazali, que Smart Business Solution é a Não empresa. é difícil de me achar, não. Procura a Karina que você me acha. Pronto. Então tá bom. A gente está conectado nas redes. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, suas dicas foram muito valiosas. Quero agradecer todo mundo que está junto. E domingo a gente vai falar sobre preguiça, um dos 7 pecados capitais. Muito obrigada. Um grande abraço.